sempre foi um sonho ser mãe e eu fui adiando por algumas circunstâncias da vida e alguns parceiros que já tinham filhos e não queriam ter filhos, eu fui adiando, até que eu resolvi tomar a decisão de ser mãe sozinha. Então, quando eu tomei a decisão, foi uma decisão muito acertada, planejada, com muito amor, muito desejo e graças a Deus deu certo. Então, eu tenho as minhas meninas hoje, elas já completaram 2 anos, enche minha vida de alegria. Todos os dias, cada dia é uma novidade. Não é fácil a missão, porque a gente tem que ter muita responsabilidade, dedicação, muita doação, mas assim, vale a pena. Assim, cada dia que passa, eu sei que tomei a decisão certa na minha vida e eu sou muito feliz por ser mãe. A maternidade sempre foi uma coisa latente, assim, desde que eu me conheço por gente, eu gosto muito de criança, sempre gostei, cuidava assim das crianças menores, vivia brincando de boneca, tal. Então sempre foi assim, era uma coisa lúdica, né? Eu brincava muito com essa situação de família, filhos, então sempre foi um desejo, mas eu acho que muito influenciado pela mãe que eu tive, que foi uma mãe muito presente, até hoje sempre me apoiou em tudo da minha vida. E uma mãe maravilhosa que até hoje é muito minha amiga, minha companheira e que me ajuda muito na criação das minhas filhas também. Um beijo especial para minhas filhas e para minha mãe, que eu amo muito. Falar de um momento marcante com a minha mãe é muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo, porque são vários momentos bons. Minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos. Mas uma coisa que eu me lembro com saudade é que nós, uma vez ao mês, nós nos reuníamos em família para rezar o terço. E isso hoje eu lembro com saudade daqueles dias, que era um momento que a gente passava em família juntos. Agora, outro momento marcante, que aí eu acho que é uma junção aí de vários momentos, foi a luta que minha mãe travou contra o câncer durante 10 anos. E toda a trajetória, todos os tratamentos que ela tentou, a força de vontade, a garra, a vontade de viver, tudo isso, para mim, é um grande exemplo de vida, porque muitas vezes a gente depara com problemas pequenos e já quer desistir. E eu acho que toda essa força de vontade que ela tinha de viver, muito também era para conseguir me educar, para conseguir fazer com que eu crescesse, né? Porque afinal de contas, na época eu tinha uns 7 anos, então ela ainda conseguiu viver 10. Isso tudo eu acho que ela fez por amor, então eu acho que a gente precisa viver e querer e fazer as coisas com amor, e eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer. Bem, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 26 anos e um de 23 anos. Na minha história, minha trajetória como mãe, tem uma coisa que me marcou bastante, né? O meu filho mais velho, que se chama Henrique, com 3 anos foi diagnosticado com autismo. Então foi um período muito difícil para todos nós, para a nossa família, principalmente porque nós não conhecíamos nada sobre a doença, não existia nenhum tipo de assistência, nós tivemos que, digamos assim, começar do zero, sem quase nenhum auxílio, né? Toda essa história nos marcou bastante, a mim principalmente como mãe, porque mãe sempre se preocupa com o futuro dos filhos e com a possibilidade deles não poderem se cuidar sozinhos. Mas o meu esforço, a nossa luta da família, a correria, as pessoas todas que se juntaram a nós, nos trouxeram uma surpresa maravilhosa. Hoje meu filho tem 26 anos. Esse ano, né, ele se formou em Geografia pela Universidade de Brasília. Essa é uma história, assim, graças a Deus, para mim foi uma história feliz. Mas a gente sabe que muitos outros pais, né, não conseguiram alcançar o êxito, nem não vão poder ver os filhos podendo ser independentes como eu posso ver meu filho. Em relação a isso, também tem o que me marca em relação à minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher muito humilde, lutou a vida toda com muita dificuldade, mas sempre foi muito perseverante. E a perseverança dela também me ajudou a cuidar do meu filho e transformá-lo num ser humano feliz, integrado e ativo e capaz de se cuidar sozinho, que para mim é um grande presente. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito, muito, muito presente na minha vida, né? Então, isso é algo que eu quero muito passar pro meu filho. Eu nunca
Eu nunca precisei pegar um transporte escolar porque ela fazia questão de me levar e fazia questão de ir conversando, ir me buscar, ir no caminho para casa e perguntando como foi, o que aconteceu no dia. Sempre foi muito presente, sempre fez questão de investir em mim, tanto em mim como na minha irmã, na nossa educação. Ela até fala muito que ela abriu mão de muita coisa para ela, para poder oferecer tudo que ela ofereceu pra gente. Acho que no momento que a gente decide ser mãe, a gente já começa um processo de ansiedade. É ansiedade para conseguir engravidar. Quando a gente engravida, é ansiedade pelo que está por vir, para saber se seu filho vai ficar saudável. E aí depois a gente começa a se perguntar se a gente realmente vai conseguir ser uma boa mãe, se eu vou conseguir passar bons valores para meus filhos. O meu filho está para nascer, então assim, eu fico mais emocionada porque eu fico imaginando como vai ser pegar ele no colo e poder dar carinho para ele e poder tentar passar também tudo que minha mãe passou para mim, para poder passar para ele. Lucas, estou ansiosa para te conhecer e eu espero poder ser uma mãe para você igual minha mãe foi para mim e espero poder te ensinar muitas coisas, compartilhar muitos momentos. A minha mãe e o meu pai se separaram. Eu tinha 9 anos na época, nós somos 7 irmãos. E o meu pai foi quem ficou conosco. E depois de 38 anos, meu irmão a encontrou no interior da Bahia. Ela estava doente, tinha casado de novo, tinha tido um filho, só que esse filho morreu há muitos anos atrás, então estava sozinha ela e o marido. E meu irmão a encontrou e a trouxe para cá e nós começamos a cuidar dela, né? Ela estava muito mal de saúde, fizemos um exame, problema de diabetes, estava quase perdendo uma perna. Eu acho que cada um lá de casa, cada um dos 7, ficou marcado com a ausência dela. Então tudo que eu não tive como mãe, eu tentei ser para minha filha, em todos os aspectos, assim, na hora de dar bronca, dar, na hora de dar amor, dar. Eu sempre tive vontade de ser mãe. Eu sou mãe solteira, né, que se eu fosse do Amazonas seria filha do Boto, né, mas como eu não sou. E eu tenho histórias assim com a minha filha que me marcou muito, marcou mais que a história com minha mãe. Eu lembro quando minha filha tinha 5 anos, ela estava na escolinha e tinha aquelas apresentações, apresentação do Dia das Mães, Dia do Professor, Dia dos Pais, e um dia ela ia se apresentar no Dia dos Pais. E eu falei para ela, filha, você não precisa se apresentar no Dia dos Pais. Como não, mamãe? A senhora é meu pai e minha mãe. E isso assim, ó, me desarmou. Como é que eu poderia, uma criança de 5 anos, falar isso para mim? Né? Teve uma época que eu tive ela com 2 anos de idade, eu tive que deixar ela na casa da minha irmã mais velha. E aí é uma das coisas que eu sofri muito, porque eu já tinha ficado sem mãe e eu precisei deixar ela lá com minha irmã em Goiânia. Ela ficou mais de 1 mês lá. E eu tinha que trabalhar, não tinha quem deixar, foi o jeito de eu deixá-la lá. E um dia eu cheguei lá para buscá-la e ela estava brincando com meu cunhado. Quando ela me viu, ela parou. Acho que nem o coração dela batia, ela sem acreditar que era eu. Aí minha sobrinha pegou ela, pôs ela no meu colo, ela me abraçou e ela não conseguia mexer. E os olhos, as lágrimas descendo. Isso assim, sabe, isso foi para mim uma coisa assim muito boa para eu nunca mais deixar minha filha longe de mim. Mãe é nosso primeiro tudo, né? Nos ensina todas as coisas, os primeiros passos, as cores, os bichos, os sons. Hoje eu consigo viver parte da experiência porque eu sou pai, mas eu acho que nunca vou conseguir ter tanto amor igual uma mãe. A gente não consegue compreender o que esses seres têm, já nasce com elas e aflora na maternidade. Eu podia aqui invocar várias histórias marcantes que eu tive com a minha, mas acho que eu vou puxar um pouco pro humor, que é bem legal. Ali para os meus 14 anos eu já gostava de tirar o carro da garagem e colocar o carro na garagem de volta. Me orgulhava dessas coisinhas pequenas. E
por um descuido. Nunca peguei o carro escondido não, tá? Nunca andei na rua não, antes de tirar a carteira. Meu pai era bem rígido com isso, militar. Mas essas coisinhas de tirar o carro, lavar, eu sempre fazia. Num certo domingo eu ia sair com meus pais e a gente ia ao clube. Aí tá, não, vou tirar o carro da garagem. Beleza, a gente tinha um carro Passat velho, tinha aquelas ponteiras de plástico nos para-choques. Aí eu fui tirando de ré, olhando só de um lado, daqui a pouco, crack! Deu ruim. Encostei a ponteira da traseira do carro no portão. Aí fui pra frente, ela caiu no chão. Mãe, o pai tá aí? Não, tá no banheiro. Eu encostei o carro ali na garagem. Aí ela viu que era uma peça de plástico. Não, vamos ali pegar uma cola que tinha lá, que era aquela epóxi, né, que a gente monta as duas coisas. Aí ela me ajudou, colocamos lá. Belezinha, meu pai passou pelo carro, a gente entrou, foi pro clube. No meio do caminho do clube, a gente só ouve o vento passando e o barulho do plástico ralando lá atrás. Eu e ela não nos contivemos, começamos a rir dentro do carro e meu pai. Se ele chegar a ver esse vídeo hoje, ele vai saber o porquê. Porque logo no outro dia, na segunda-feira, eu comprei outra ponteira, que era baratinha, a gente também trocou e ele nem ficou sabendo. Com essas histórias a gente relembra, são trechos engraçados, então é isso. Um abraço, mãe, fica com Deus, beijo no coração, te amo. Minha mãe tem muitas histórias que eu acho que foram muito importantes na minha formação. Mas tem uma que eu acho que ela representa tudo que minha mãe é, na verdade. Como ela vê o mundo, qual o conceito que ela tem de vida, né? Quando nós éramos pequenos, nós morávamos numa casa que tinha um quintal bem grande, com muita árvore, muita planta. E quando chovia, tinha o ralo por onde escoaria a água. Às vezes, quando chovia muito forte, aí vinha aquele tanto de folha e tudo, não conseguia dar vazão para a água. E muitas vezes, essa água acabava entrando dentro de casa. E numa dessas vezes, depois de um dia de trabalho super cansativo, que a gente tinha chegado da escola, nós estávamos à noite em casa e aí caiu uma chuva daquelas. E começou a entrar água dentro de casa. E aí a minha mãe, quer dizer, que poderia, sei lá, ficar reclamando, chateado com aquela situação, afinal trabalhou, chegou em casa, ela, quando viu a gente, né, mãe, tá entrando água em casa. E a gente estava, os três, eu e meus irmãos, estávamos os três em cima do sofá. A minha mãe veio, aí pegou umas folhas de papel que a gente tinha de brincar e fez barquinhos. E deu pra gente brincar com barquinho na água, dentro de casa. E aquilo, na época, não me fez, assim, pensar o quão grande ela tinha, o ato que ela tinha tido. Mas quando eu cresci, que eu fiquei adulta, que eu vejo que às vezes por coisas tão pequenas a gente estoura, explode, eu vi, assim, como ela foi sábia, de saber o seguinte, naquele momento não tinha nada a ser feito a não ser esperar a chuva passar. Né? Em vez de brigar, em vez de reclamar, foi isso que ela fez. E aí isso me remete depois, quando eu tive meu segundo filho, ele foi prematuro, foi uma gravidez difícil e ele precisou ficar na UTI. E ele ficou 18 dias na UTI, mais 4 dias no hospital. E quando eu ia passar o tempo que eu podia passar com ele, que era de manhã, um tempo de manhã e um tempo à tarde, eu sempre encontrava uma senhora que também estava com uma filha, um filho, não sei, na UTI, e ela ficava, eu via ela sempre muito triste, né, muito carrancuda, assim, com um sofrimento muito grande. E aí uma vez ela me chamou e falou, escuta, por que você chega aqui tão feliz? Assim, toda vez que eu te olho você está sorrindo, sabe, parece que você não está sofrendo. Era mais ou menos o que ela estava pensando, que eu não estava sofrendo por o meu filho estar ali na UTI. E aí na época eu falei para ela, não, mas o sofrimento existe. Agora, eu estou muito grata dele estar na UTI, porque se ele não podia estar dentro de mim, que era o local que ele deveria estar, lugar melhor não há para ele estar, que é na UTI, sendo cuidado por médicos, enfermeiros, quer dizer, tendo toda uma estrutura para se desenvolver fora da minha barriga. Então, o meu sofrimento, ele é do tamanho que tem que ser. E aí, hoje eu relaciono
que o jeito da minha mãe ser, né, a forma como ela encara o mundo, as coisas, de uma certa forma é como eu hoje encaro. Eu hoje tento fazer o tempo todo barquinhos de papel como ela fez naquele momento. Então, se há um momento em que as coisas estão muito difíceis, é uma grande tempestade, talvez seja necessário só esperar e passar, né? Que ela passe para que a gente possa tomar atitudes. Então, assim, hoje eu tento fazer os meus barquinhos de papéis. E neste momento, com 83 anos de idade, a minha mãe ainda é essa pessoa que nos influencia o tempo todo. Eu perdi meu pai há pouco tempo e quem nos dá colo hoje é a minha mãe. Né? Com a força dela, ela continua fazendo o barquinho de papel. Então isso é um ensinamento, é um jeito de ver o mundo que eu me orgulho muito de ter dado dela. Infelizmente, ou felizmente, vamos dizer assim, eu não tive a satisfação de ter a minha mãe comigo, vamos dizer assim, participando comigo intensamente da minha vida na carreira militar. E mesmo na carreira aqui do Superior Tribunal Militar. Por quê? Ela veio se adoentar com 48 anos de idade e falecer com 61. E isso me trouxe, mais tarde, depois, né? Tempos depois, uma ansiedade muito grande de não ter proporcionado à minha mãe tudo aquilo que ela mereceu na sua fase de vida ainda útil, vamos dizer assim. Mas o mais importante de tudo é quando você tenha a imagem da mãe, da avó e dos filhos, vamos dizer assim, imbuídos do significado da palavra união familiar. Então, nós vemos que, às vezes, passa desapercebido que o Dia das Mães é um dia de suma importância para todos nós. Porque ela foi aquela que nos gerou. Foi ela que nos colocou a vida no nosso corpo, vamos dizer assim. Então, na hora que o Dia das Mães é comemorado, eu gostaria de saudar todas as avós, as mães e filhos e filhas que participam dessa beleza que é o Dia das Mães.